Então, abordando aqui inicialmente, né, os pré-socráticos constituíram-se desse modo, né, a investigação a partir da physis, né, saindo, de certa forma, desse âmbito mitológico, dessa ambientação mitológica, para o uso da razão a partir dessa investigação, como os filósofos da natureza, né, só para retomar essa questão que foi elaborada no último encontro. Deixa eu só passar aqui. Então, um desses filósofos, né, era Pitágoras. E Pitágoras, de certa forma, compreendia que esse fundamento ontológico ele estava dado, na verdade, a partir de um determinado pressuposto, né, que o princípio de todos os seres seria o número, né, ou aritmos. Os pitagóricos perceberam a regularidade dos fenômenos que poderiam ser quantificadas. Então, em determinado sentido, né, a busca da arqué, que vem a partir de Pitágoras, ela se perfaz a partir de um profundo estudo da matemática. Né? Pitágoras defende a tese de que todas as coisas são originárias, são origem a partir dos números. Né? Para chegar nessa tese, né, ele pressupõe, né, que teria percebido uma determinada harmonia de acordes musicais, ou seja, a partir da música, a partir da expressividade de uma certa compreensão da arte, né, da música, digamos assim, que correspondiam em a certas proporções, né, aritméticas. Então, em certo sentido, Pitágoras supõe que as mesmas relações poderiam ser encontradas na natureza, unindo essa suposição aos seus conhecimentos de astronomia, com as quais ele podia, por exemplo, calcular antecipadamente o deslocamento dos astros. Pitágoras entende ainda que a ideia de um cosmos harmônico regido por relações matemáticas, né, ou seja, a teoria de uma harmonia das esferas. Para Pitágoras, tudo é número. Isso quer dizer que o princípio fundamental, ou seja, a arqué, que é o pressuposto investigativo aqui de prioridade acerca dos pré-socráticos, né, era um número. Né? Em um determinado sentido, poderíamos entender, né, essa ontologia pitagórica como um tipo de monismo, mas um monismo que, de certa forma, vai anunciar o pressuposto dualista, né, a partir da compreensão, digamos assim, que vai aparecer em Platão, né, o mundo dual, que eu já tinha mencionado no último encontro. Né, Platão entende que existe um mundo sensível e um mundo inteligível, de certa forma. E esse mundo sensível, em detrimento do mundo inteligível. Opa, agora que eu via. Melhorou agora o microfone? Aí, de certa forma, existe o mundo sensível e o mundo inteligível. Né? E, nesse sentido, o mundo sensível é o mundo da matéria e o mundo inteligível é o mundo ideal. Né? E, para Platão, de certa forma, existe o mundo ideal, que existe o fundamento das coisas. Né? Ou seja, existe a ideia de cadeira, existe a ideia de homem, existe a ideia de cachorro, a ideia de gato. E aqui, no mundo sensível, que se perfaz a partir da, digamos assim, da reverberação do mundo ideal, que é o mundo da verdade, é o mundo das concepções, digamos assim, é, é, eternas, né? Imutáveis, né? Ele representa a partir de uma representação alegórica no mundo sensível, ou seja, do mundo material, que vai se perfazer também a partir da ideia do Deus platônico, né, que é o demiurgo platônico, mas posteriormente a gente adentra. E aqui, comparando com essa questão, né, esse monismo em Pitágoras ele se dá a partir de uma questão um pouco problemática nesse sentido, porque a doutrina dele, né, se origina sobre a origem do mundo, na verdade, nos leva a pensar em uma concepção dual da realidade, pois afirma que o mundo surge de um apeiron, ou seja, de um indeterminado, né, como já vimos em outro pré-socrático que aborda essa questão, digamos, ontológica, ou seja, fundamental acerca da existência de tudo que se perfaz a partir da investigação da física, né, ou seja, da physis, em busca dessa arqué, em busca desse determinado fundamento, né, mas também, de certa forma, ele entende que existe um determinado limite, né, a partir dessa investigação, desse indeterminado, que é determinado pelo limite, pelo número, né, que se instaura o múltiplo, mas também a unidade e a ordem universal, ou seja, apareceria aqui em Pitágoras, que foi
de certa forma, mestre do próprio Platão, né? Digamos assim, uma problemática que Platão, posteriormente, tentaria dar conta com a sua teoria dualista, né? Sua ontologia dualista. Né? Aqui Tales de Mileto, né? Como eu já tinha enunciado aqui, Tales de Mileto propôs um princípio ou substância fundamental, ou seja, a água, para explicar a estrutura e o funcionamento do cosmos. Heráclito. E aqui Heráclito é interessante. Né? Heráclito afirma, né, que o fundamento de tudo que existe, em certo sentido, se Tales afirma que é a água, se Pitágoras afirma que é o número, né, que é a investigação aqui, repito, né, acerca da Arqué, a partir da física, identifica, de certa forma, esses fundamentos ontológicos, e aqui ontologia como busca desse aspecto fundamental da natureza, né, acerca dos filósofos da natureza, que está contido na natureza, a partir dessa representação teórica e investigação, digamos assim, desses filósofos pré-socráticos a partir desses determinados fundamentos. Heráclito aqui vai, de certa forma, afirmar que o fundamento de tudo que existe, na verdade, é a mudança. Ou seja, diferentemente de Parmênides, que daqui a pouco vamos, de certa forma, também adentrar, né? Ele vai dizer que o ser não é e o não ser é. Né? A única coisa que é permanente é a mudança. O que é que ele quer dizer com isso? Né? Existe uma coisa que, de certa forma, existe um termo, na verdade, que já utilizamos aí no último encontro, que é chamado devir. O devir representa a mudança. Diferentemente de Parmênides, né, que vamos abordar daqui a pouco, ele compreende que, na verdade, o fundamento de tudo que existe é o devir, ou seja, a mudança, e esse devir também é representado muitas vezes como fogo, em Heráclito. Né? Heráclito de Éfeso, né? Desenvolve um pensamento a partir desse determinado pressuposto. Então, assim como alguns pensadores da área de Mileto, que era uma das áreas ali da Grécia, quando a gente fala de Grécia, de certa forma, a gente tem que ter em mente que era uma área multifacetada, né? A partir de vários territórios fragmentados de um modo geral, né? Que não se perfazia a partir de um único território. Heráclito vai esse aspecto, como por muitas vezes costumeiramente terminamos por entender Heráclito como elemento do fogo, esse fogo é atribuído ao devir, né? Então, Heráclito concentra a sua reflexão sobre a mudança. Assim, o filósofo dizia que tudo flui, nada persiste, nem permanece o mesmo. O ser não é mais que o vir a ser. Então, o fogo para Heráclito representa o devir, porque tudo aquilo que ele toca, de certa forma, ele modifica, né? Então, é uma alegoria interessante para ser feita quando você vai pensar o devir, nesse sentido de você representar a mudança, o devir, né? Que é a palavra que representa a mudança em filosofia, né? A partir dessa ontologia. Então, a ontologia em Heráclito, ela pode ser representada por esse elemento, e o elemento é o fogo, né? Então, tu não podes descer duas vezes no mesmo rio, porque novas águas correm sobre ti, diz Heráclito. Heráclito também observa que, como seus predecessores, a atuação dos opostos na natureza, ou seja, frio, calor, seco e úmido, né, como está representado aqui. Então, se tudo flui, né, é porque existe uma certa dialética nessa representação, né, da mudança. Então, é porque o fundamento de tudo é a mudança, e necessariamente existem os opostos, né, que de certa forma eu posso afirmar que tudo que existe se perfaz a partir da mudança, né? É justamente porque eu sou infeliz, dando um exemplo aqui, que eu sei que existe a felicidade. É justamente porque eu sinto frio que eu sei que existe o calor. É justamente porque eu sinto a dor que eu sei que existe o estado no qual eu não sofro dor, ou seja, tudo se perfaz a partir da mudança, e a mudança nesse sentido aqui pressupõe uma determinada dialética, né, dos opostos, né, e que sempre se afirma a partir dessa transitoriedade. Passando aqui, Parmênides. Já Parmênides, em oposição a Heráclito, são filósofos que são colocados num parâmetro oposto, de um modo geral, né? Parmênides já afirma que, em certos aspectos, o ser é e o não ser não é. Né? Ele se baseia por um determinado aspecto da razão, né? E aí, de certa forma, ele vai
se constituir a partir de um diálogo que vai aparecer lá em Aristóteles. Tudo isso aqui já tinha, de certa maneira, tocado no nosso encontro anterior, mas eu estou fazendo uma revisão porque eu acho que é importante, né, de certa forma, para, de certa forma, o que a gente vai abordar daqui a pouco, né? Então, ele baseia-se pelo princípio da identidade, né, da não contradição e do terceiro excluído, que também vai aparecer em Aristóteles, né? Ou seja, o princípio da identidade pressupõe que algo só pode ser igual a ele mesmo, né? E dentro dessa concepção, né, algo que não pode ser mensurado diante dessas perspectivas aqui da não contradição, do terceiro excluído, não podem se constituir a partir da sua teoria do ser, né? Parmênides faz a opção por escutar o que lhe diz a razão, e não os sentidos, que o faziam sentir a mudança, aqui em oposição a Heráclito, né? E proclama que existe o ser e não é concebível sua não existência. Em suas palavras, o ser é e o não ser não é. O ser é. Essa primeira afirmação expressa a ideia de que o ser ou aquilo que é eternamente, pois o ser constitui para ele a substância primeira das coisas. Portanto, o ser é de maneira imutável e imóvel, e é o único que existe. O ser é a arqué, ou seja, o fundamento acerca da investigação da filosofia da natureza de Parmênides. O não ser não é. Essa segunda afirmação traz a ideia de que o não ser, ou seja, a negação do ser, não tem ser, substância e essência. Portanto, é nada, não existe. Essa é uma conclusão lógica, pois se o ser é tudo, o não ser só pode não existir. Para Parmênides, o não ser se identificaria com a mudança, ou seja, o devir, o que era fundamento ontológico ali, o que era fundamento da investigação da física. Para Heráclito, para Parmênides é justamente a exclusão da investigação acerca do fundamento da natureza, né? Então, só aquilo que pode ser investigado é o que é, o que deixa de ser, né, não é, né? Ou seja, para Parmênides, a noção de devir, ou seja, de mudança, o elemento do fogo em Heráclito, né, como fundamento das coisas existentes, né? Então, em determinado sentido, a formulação de Parmênides, né, a partir do princípio, né, da identidade, né? A é igual a A, da não contradição. Se A é igual a A, é impossível ao mesmo tempo e na mesma relação A e não A. Ou seja, eu não posso ser algo e não ser ao mesmo tempo. Ou eu sou ou eu não sou, né? É o princípio de não contradição. O princípio da identidade pressupõe que eu seja igual a mim mesmo, né? E a não contradição pressupõe que eu possa ser a mim, né? E não possa ser outra coisa, né? Logo, de certa maneira, a argumentação dele seria mais bem desenvolvida pelo próprio Aristóteles, né? Do qual nós vamos abordar já aqui. Então, no seu poema filosófico sobre a natureza, né, de Parmênides, ele escrevia sobre a forma de poemas. Então, Parmênides expôs que 2 caminhos para a compreensão da realidade têm sido trilhados. O primeiro é o da verdade, da razão, da essência. O segundo é o da opinião, da aparência enganosa, que ele considerava a via de Heráclito, quando Heráclito fala da mudança, né? Pois, de certa forma, eu considero que a mudança é o aspecto ontológico, o aspecto fundamental que vai dizer a verdade sobre o ser, ou sobre os fundamentos da natureza de um modo geral, porque, de certa forma, estou me baseando na doxa, e a doxa aqui é um termo que Platão posteriormente vai utilizar para diferenciar uma epistemologia, ou seja, uma teoria do conhecimento, né, digamos, entre aspas, uma ciência da razão, em detrimento de uma mera opinião. Então, vamos seguir aqui. Empédocles, a partir de todo esse conflito aqui nos pressupostos dos pré-socráticos, vai tentar, de certa forma, fazer uma unificação dessas problemáticas, né? Então, diante de todo o apresentar desses elementos, ele vai tentar dar uma unidade, né? Ele vai utilizar os 4 elementos, né? Que é a água, o fogo, o ar e a terra, já utilizadas aqui por alguns pré-socráticos como explicação, né, para essa investigação acerca da arqué, né?
ou seja, a combinação de 4 raízes ou 4 fundamentos ontológicos básicos e redutivos que integrariam ciclicamente a partir de 2 princípios, o amor e a discórdia. Empédocles se esforça por conciliar as concepções de Parmênides e de Heráclito. Aceitava aceitava a racionalidade de Parmênides, que afirmaria a existência e a permanência do ser, ou seja, o ser é, mas procurava encontrar uma maneira de tornar racionais também os dados captados por nossos sentidos. Defende assim a existência desses 4 elementos primordiais, que constituem as raízes de todas as coisas percebidas. Em um certo sentido, também, de certa forma, quem vai tentar uma conciliação a partir dessa perspectiva é Demócrito, né? Demócrito de Abdera. Demócrito afirma que os átomos são elementos que formam tudo que existe no mundo. Eles se movimentam no vácuo, chocando-se e unindo-se uns aos outros, fazendo as coisas nascerem, mudarem e perecerem. Ou seja, para Demócrito existia o átomo e existia o vazio. Comparando aqui o átomo e o vazio ao ser e o não ser, elencado por Parmênides, ou ao ser e o devir, né? Segundo termos de Heráclito, o devir como mudança, o ser, digamos, em Parmênides como fundamento ontológico, que só pode ser como verdade enquanto não pode deixar de ser, ou seja, enquanto negação da mudança em determinados aspectos. Em um certo sentido, Demócrito também vai, de certa forma, se debruçar sobre essa questão a partir da afirmação de que tudo é constituído de átomos e vazio, né? Ou seja, o átomo são, digamos assim, partículas invisíveis, né? E indivisíveis, os quais constituem tudo que existe, mas também existe o vazio que compartilha, de certa forma, da existência. Então, é também uma tentativa de conciliar essa questão do ser e não ser a partir desse diálogo com os pré-socráticos. Mas aqui só foi uma questão justamente para relembrar alguns dos aspectos que foram tratados aqui no último encontro sobre os pré-socráticos. Então, diante de toda essa questão, a gente vai começar a entrar realmente no que é mais fundamental e mais importante aqui dessa aula, que é a questão dos sofistas. Né? Diante de todas essas explicações, né, acerca da natureza, a filosofia da natureza, sobre ontologia, sobre ser, sobre não ser, né? Os sofistas, né, que são filósofos que, de certa forma, vão ser interpretados durante muito tempo como um sentido pejorativo, e até hoje o são, inclusive no próprio Enem, eles são interpretados de uma maneira pejorativa, como quando você usa o termo sofista, você está querendo dizer que alguém, de certa maneira, é alguém que vai manipular suas opiniões, que, de certa maneira, vai ser alguém que de certa forma, vai vender os seus serviços a troco de assumir determinadas perspectivas nas quais não acredita. E isso não é de todo verdade, apesar de certa forma a tradição filosófica entender que é dessa forma que funciona. Que existem os filósofos tradicionais, Platão, Aristóteles, né? E que os sofistas, na verdade, são enganadores. Né? Os sofistas vão identificar, inclusive nesse diálogo aqui com os pré-socráticos, né? Que esse diálogo com a natureza, essa investigação acerca de um arquétipo, a partir da física e etc., ele não vai dar conta de alguns problemas fundamentais no que concerne, digamos assim, os problemas práticos da cidade. Né? Ou seja, as questões que vão, de certa maneira, trazer os aspectos políticos, né? Éticos e morais, né? Digamos assim, para uma investigação acerca do próprio discurso filosófico, né? Que iria reverberar em determinadas práticas. Então, eles percebem essa questão que, a partir do discurso, a partir da própria retórica, do uso da retórica, né, nós poderíamos levar, de certa forma, colocar em evidência questões mais importantes para a vida prática daquela determinada sociedade, como, por exemplo, questões educacionais, ou seja, os sofistas podem ser entendidos aqui como os primeiros educadores, né, de um modo geral, né, nesse sentido, né, de utilizar a arte da retórica para, de certa forma, utilizar a arte do discurso, de certa maneira, como persuasão, né, como pertencimento ao âmbito democrático. Né? Democracia essa que, de certa forma, era rejeitada por Platão. Né? Então, questões como contato com outros povos, avanço da participação popular, né, nas decisões da própria polis, né, e o esgotamento, e tudo isso vai trazer um certo ostracismo da própria discussão acerca da filosofia da natureza. Né?
o que eu vou utilizar essa questão, digamos assim, os sofistas diriam, numa discussão política acerca de questões de gestão daquela determinada localização, né? O que me interessa saber se o ser é ou se não é, né? Para um âmbito prático, né? Digamos assim, daquela determinada sociedade, né? Precisamos discutir questões educacionais, questões de gestão pública, digamos assim, daquele local. E nesse sentido, os sofistas vão se colocar como filósofos práticos, filósofos da prática, né? Então, de certo sentido, eles não eram bem vistos por Aristóteles, Platão, os filósofos mais tradicionais, pertenciam em geral à periferia do mundo grego, eram professores que viajavam, né, e vendiam seus ensinamentos, empregando a exposição ou monólogo como método de ensino conforme o interesse dos alunos, né? Davam aulas de eloquência e de sagacidade mental, ou ensinavam elementos úteis para o sucesso nas atividades públicas e privadas. Alguns deles diziam-se mestres em qualquer assunto, desde a arte de fazer sapatos até a ciência política e de como viver bem na polis grega. Por isso, eram chamados de sofistas. Então, de certa maneira, eles vão trazer algumas questões que vão trazer algumas problemáticas, né, acerca daquilo que vai ser entendido como, por Platão principalmente, como relativistas, né, já que eles não se comprometiam com a verdade, como uma concepção estanque, como referência moral, digamos assim, para referenciar suas práticas, e trabalhava com a ordem do discurso como a verdade estabelecida. Nenhum desses sofistas era o Gorgias de Leontinos, que combateu duramente as ideias de Parmênides, que não há vínculo entre ser e pensar. Aquela ideia lá de Parmênides, que ele fala que só o que pode, na verdade ele diz que só o ser é que pode ser dito, né? O não ser não pode ser mencionado, porque se o não ser não existe, né? Só existe o ser, né? Então só posso proferir discursos, ou só poderia proferir discursos de acordo com, digamos assim, uma coerência com a verdade, se for alinhado com o ser. Então, Gorgias vai afirmar o contrário, ele vai dizer que na verdade que não existe um vínculo entre ser e pensar. Ele excluía a possibilidade da verdade absoluta, objetiva e definitiva, e a partir disso seria necessário um debate para, digamos assim, reverberar uma determinada verdade social a partir de um determinado contexto. Ou seja, a verdade é convencional, a verdade é construída a partir de diálogos, ou a partir do próprio debate. Outro sofista é Protágoras da Abdera. Esse aqui já é um pouco, talvez mais famoso, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dele, né? Que ele diz assim: o homem é a medida de todas as coisas, das que são pelo que são e das que não são pelo que não são, né? Ele procura tornar claro que não é possível uma fundamentação dos valores e dos princípios éticos, ou seja, como uma referência única, né? Como uma referência única para a prática, digamos assim, na polis, de um modo geral. Não é possível haver essa referência única, ou seja, o homem é a medida de todas as coisas. A referência, né, para a construção moral e ética, digamos assim, numa sociedade ou na polis grega, ela é reverberada justamente a partir de uma construção do homem pelo homem, né? Do homem que é a medida, digamos assim, de uma construção ética dentro de determinados ambientes, né? Então, esse é Protágoras. E a partir daqui, né, vai se construir, né, a filosofia de Sócrates, né? Sócrates vai pressupor um determinado método, né, para, de certa forma, contestar os próprios sofistas, né, de um modo geral, né? Ele vai discordar dos sofistas, é claro, né? Sócrates é o que vai dar suporte para a filosofia platônica. Então, para ele, os sofistas corrompiam os jovens, pois faziam a mentira valer tanto quanto a verdade. E o curioso, mais curioso, é que posteriormente é o próprio Sócrates que vai ser acusado de corromper a juventude, né? Digamos assim. Mas, inclusive, vai ser levado a julgamento, né? Ele tem a oportunidade lá de abdicar das suas opiniões e ele decide não abdicar. Alguém vai falar? A história é a seguinte: eles decidem abdicar, estão vendendo lá e morrem. E quem escreve os relatos é Platão, se não me engano. Na verdade, que tudo que se tem escrito acerca
de Sócrates só se tem pela boca de Platão, né? Houve até um determinado tempo que se questionou a existência de Sócrates. Será que Sócrates existiu mesmo? E etc. Hoje em dia isso não é mais questionado, né? O mesmo, de certa forma, acontece com os sofistas, porque os sofistas, não sendo filósofos tradicionais e marginalizados naquela determinada época, né? Eles tiveram, inclusive, seus escritos queimados, né? Então, o que nós temos dos sofistas atualmente são só fragmentos. E o que predominou mesmo foi a filosofia platônica, aristotélica. Até o próprio Aristóteles, a partir da divergência que ele teve com Platão, foi expulso da academia de Platão, né? Porque Platão, mesmo sendo professor dele, né, não aceitou as divergências de seu aluno para com sua teoria filosófica e o expulsou da academia, né? E posteriormente, com toda a questão histórica de Alexandre o Grande, Aristóteles depois vai ser professor de Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande toma toda aquela área ali, né, daquilo que a gente conhece como Grécia atualmente. Ele pergunta, inclusive, se ele oferece a academia de Platão, isso depois que Platão já tinha falecido a Aristóteles, e Aristóteles recusa, né? Você não quero, eu quero construir a minha própria academia, que vai ser chamada posteriormente de Liceu, né, que ele vai construir em outra área, né, para fazer a sua escola, que é onde surgem todos os escritos de Aristóteles, né? Digamos assim, tudo que se tem de Aristóteles são anotações dos alunos de Aristóteles no Liceu, das aulas que Aristóteles dava no Liceu. Mas aí já é outra questão. Então, Sócrates discorda dos sofistas porque, de certa forma, ele vai identificar que é necessário ter uma determinada referência, né? Uma perspectiva que vai coadunar com os escritos de Platão, que vão se reverberar nos diálogos, né, platônicos, a partir... Inclusive, tem um diálogo, tem um texto do próprio Platão que é chamado Os Sofistas, né? Que é justamente uma batalha de Sócrates com vários sofistas a partir da perspectiva de Platão, né? Então, critica-se até, em um determinado âmbito, que, de certa forma, tudo que se tem de relato dos sofistas, apesar dos seus fragmentos, né, são versões acerca do que os sofistas, digamos assim, falaram de acordo com o que Platão quis colocar na boca deles, né? Disse até que algumas das teorias mais importantes de Platão só emergiram diante de problemáticas que Platão não conseguiu, de certa forma, responder aos sofistas, né, mas que, de certa forma, construindo a sua versão nos seus livros, ele deu uma resposta parcial e monóloga, né, diante daquilo que, ou seja, aquela velha história, né, só um lado fala, então ele dá a versão dele da história e construiu a sua própria filosofia, apesar de ter o seu próprio valor. Também tem aquele de Platão também tem o mito da caverna, né? O mito da caverna. Isso, se possível, eu vou adentrar posteriormente, acho que na próxima aula, que eu não sei quando é que vai ser, né? Mas aí eu vou entrar mais especificamente nessa questão do mito da caverna. Aqui a gente vai se deter mais na figura de Sócrates e posteriormente Aristóteles. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais só sobre Platão, apesar de que eu sempre falo um pouco de Platão aqui, né? É inevitável não falar de Platão, principalmente quando se fala de Sócrates. Então, em certo sentido, né, o Sócrates ele vai acusar que esse relativismo dos sofistas, né, corrompia os jovens, pois fazia uma mentira valer tanto quanto a verdade, e é necessário ter uma referência, né? Sócrates também vai, de certa forma, cair não cair, mas ele vai tentar se debruçar sobre uma investigação acerca da verdade, né? Então, esse ponto de vista flexível e mutável não interessava a Sócrates, apesar que, de certa forma, os recursos que Sócrates vai utilizar são bem parecidos com os recursos retóricos dos sofistas, mas isso aí é outra questão. Então, Sócrates andava pelas ruas de Atenas indagando, por exemplo, dizendo: você sabe o que é isso que está dizendo? Você sabe o que é isso em que você acredita? O que é a beleza? O que é a justiça? O que é a coragem? Né? Ele andava em busca do conceito. Então, vocês já se perguntaram em algum momento o que são constituídos esses conceitos? Conceito de coragem, conceito de justiça, conceito de beleza. O que é a beleza, afinal? O que é a justiça, afinal? Né? O que é isso que nós costumamos, de certa forma, nos referir como se fossem verdades absolutas? Tem até um meme de filosofia. Deixa eu lembrar um meme, professor. Tem até um meme de filosofia, tipo assim, o Sócrates fazendo uma pergunta pro cara, aí o cara fala: tu é chato pra caramba, hein, Sócrates? Então, tá ligado? Justamente, né? Sócrates ele é retratado como uma figura, inclusive, repugnante, né? Porque ninguém aguentava mais Sócrates. Porque, apesar dele, de certa forma, os sofistas também eram vistos assim, né? Em certo sentido, porque eles eram vistos como manipuladores da verdade, né? Digamos assim. A verdade como convenção. Mas a Sócrates, ele
chegava em qualquer que fosse a figura da sociedade grega para questionar se você, de certa forma, estava a par daquilo que você, de certa forma, se expressava, né? Então, ele tentava levar ao extremo, né, as suas indagações, né, a partir de perguntas capciosas que ele fazia, baseando-se na própria arte da retórica, né, de um raciocínio que vai se reverberar, como, por exemplo, a questão do método maíltico socrático, que a gente vai tratar aqui já já. Então, ele buscava o conceito. Então, Sócrates, inicialmente, ele não estava buscando essa questão da verdade. Isso, posteriormente, essa aproximação da verdade vai ser feita por Platão, né? Sócrates, ele tinha um método que, de certa forma, se pressupunha de uma sabedoria pelos próprios limites da ignorância, né? Então, ele procurava uma aproximação disso que as pessoas na sociedade grega costumavam chamar de conceito, como nós já temos um determinado costume de assumir que eles já são dados. Então, perguntando pelo conceito, nós podemos, de certa forma, chegar às suas impossibilidades, digamos assim, daquilo que nós expressamos. Então, no final das contas, ele terminava por, de certa forma, mostrar às pessoas que elas não sabiam do que estavam falando e ninguém mais adorava Sócrates por conta disso. Então, Sócrates, enquanto indagador, fala com todos da polis procurando sobre essa questão que por muitas vezes era entendida como óbvia, né? Ah, Sócrates, então é óbvio que eu sei o que é a justiça. Aí Sócrates, então me fala da justiça, né? E a partir disso ele revelava que as pessoas não sabiam exatamente do que estavam falando. Então, convidava as pessoas para a discussão, demonstrava que aquilo que você pensa que sabe, na verdade você não sabe, né? Ou seja, será que você pode realmente chegar a uma determinada conclusão, né? Ou seja, Sócrates procurava demonstrar que há muito mais coisas que ignoramos do que sabemos, na verdade, né? E que todos nós, de certa forma, somos ignorantes em uma determinada medida. Isso é uma questão muito interessante porque existe um certo ar de sabedoria, né? Quando você fala de filosofia, é algo que até predomina até hoje, né? Na academia, do modo geral. Aquele fulano é sábio, ele sabe de tudo, né? Então ele tem que saber, né? Ele tem o dom da palavra, ele fala de maneira unilateral. Isso é algo que o próprio Sócrates procurava demonstrar, porque a arte de exercer a ignorância com sabedoria, né, vale muito mais do que se, digamos assim, pavonear com ares de sábio a partir, digamos assim, de um prefixar dos conceitos que estão baseados apenas em opinião, em doxa, né? Ou seja, em um amor à opinião e não um amor ao saber, como é, de certa forma, um amor, digamos assim, ao saber enquanto assumir os limites da própria ignorância para poder, de certa forma, se dispor a uma investigação filosófica mais honesta, né? Então, essa era a base, digamos assim, da postura de Sócrates. Então, o método de Sócrates era entendido como maiêutica, né? Que significava parto das ideias, né? Então, essa questão de parto das ideias já vai ser herdada aqui, de certa forma, da própria interpretação de Platão, como eu já tinha dito ali, de certa forma, lá no início. Platão se divide de uma forma dicotômica, e uma forma dicotômica, quando eu digo, é de uma forma dual, e uma forma dual, quando eu digo isso, quer dizer que existe todo o pressuposto da filosofia platônica, ela vai se reverberar a partir de uma ideia de alma e de corpo, de um mundo sensível e de um mundo inteligível, né, de um mundo da alma e de um mundo, digamos assim, material, né, de um mundo sensível, né? E se existe um mundo ideal, que é o mundo das ideias, né? Que é o mundo que foi feito a partir, digamos assim, enquanto arquétipo. Porque, por exemplo, existe para Platão, o deus platônico é chamado de demiurgo, né? E esse demiurgo sempre existiu, né? Não passou a ser. Ele sempre existiu. E também existia um arquétipo de mundo, que é como se fosse um protótipo de mundo, né? Ou seja, como se fosse uma maquete do mundo, e o mundo era apenas uma massa disforme. E o demiurgo, que é o deus platônico, ele vai, de certa forma, modelar o mundo a partir desse protótipo, né? Ou seja, ele vai transformar essa massa disforme, né, a partir de uma inspiração, que é a inspiração no arquétipo, como se fosse a maquete do mundo ideal e perfeita, essa massa disforme, né? Ou seja, o Deus platônico ele não é criador, né? Ele dá forma apenas à matéria,
né? E diante desse pressuposto, existe uma ideia perfeita de mundo, ou seja, existe um conhecimento perfeito de mundo, ou seja, existe uma epistemologia perfeita acerca da verdade do mundo, e de certa forma, quando o próprio demiurgo vai inserir alma, né, em determinados seres no mundo, né, de certa forma ele já dispõe de um determinado conhecimento que é intrínseco a essa alma. Ou seja, o parto das ideias e essa questão maiêutica em Sócrates vai se reverberar na filosofia platônica enquanto um relembrar daquilo que já se sabe, que já está dentro da nossa alma, né? E é por isso que a verdade, né, a busca da verdade em Platão, em contraposição aos sofistas, né, ela vai se pautar por uma diferenciação ontológica. Se os sofistas dizem que a verdade é convencional, né, se faz a partir do discurso, Platão e Sócrates, né, vão se utilizar da questão do discurso para, de certa forma, se aproximarem dessa verdade que já se sabe, que está contida na própria alma, né? Só que Sócrates ele vai ser um pouco mais cético do que Platão, no sentido de que ele vai afirmar que, na verdade, reconhecendo a sua própria ignorância, ele não tem o que parir, ele não tem uma ideia para parir, mas no máximo ele pode se aproximar dessa sabedoria sendo estéril, já que esse parto das ideias se pressupõe algo que tem de se colocar no mundo que está dentro de nós, né? Um parto é justamente o ato de dar luz a um ser, né? De dar luz a algo. Já o Sócrates, enquanto, digamos assim, assumindo a sua sabedoria pela sua ignorância, ele se coloca em uma disposição estéril, ou seja, ele não tem o que parir, e a partir disso ele vai poder se aproximar, né, desses parâmetros que podem ser mais próximos dessa verdade platônica, né? Então o objetivo aqui era dar luz às ideias. A verdade é acessível a todos, e o filósofo auxilia com a verdade por meio das perguntas e do diálogo. Conhece-te a ti mesmo. Então é muito interessante que também tem a ver com a própria vida pessoal de Sócrates, pois a mãe de Sócrates era parteira, né? E a partir dessa experiência pessoal, né, ele entende que, de certa forma, ele pode também ajudar a dar luz às ideias. Ele, Sócrates, nada sabe, mas com suas perguntas, com a sua inconveniência, ele pode ajudar as pessoas a se lembrar daquilo que elas já sabem, com as suas questões, perguntando pelo óbvio, né? Digamos assim. Então daí vem conhece-se a ti mesmo, a partir de buscar essa verdade dentro de si, a partir da alma. Então a postura de Sócrates é a famosa frase: só sei que nada sei, né? Se reconhece enquanto um perguntador, enquanto um indagador acerca de uma busca pela verdade. Então, a própria apologia de Sócrates fazia as pessoas pensarem por si mesmas, né? Posteriormente, ironicamente, foi acusado de corromper a juventude, né? Não acreditava nos deuses provenientes daquilo que era reverberado a partir da polis que era instituída no seu determinado período como polis. Por isso, foi condenado a um determinado julgamento lá. Foi proposto a ele que abdicasse das suas opiniões para, de certa forma, ou dos seus posicionamentos, para não ser condenado à morte, mas foi condenado a tomar cicuta, que era um tipo de veneno, ele tomou, né, e veio a óbito, né? Pelo menos é assim que Platão nos conta. Aristóteles. Da Aristóteles em 14 minutos vai ser meio complicado, viu? Mas vamos lá, né? Missão impossível, porque Aristóteles é bem complexo. Aristóteles não nasceu na área que hoje nós entendemos como Grécia, né? Era um macedônio, né? Conhecido como o Estagirita, pois nasceu em Estagira, ou peripatético, porque tinha mania de filosofar caminhando, né? E os filósofos peripatéticos eram justamente esses que filosofavam caminhando, né? A partir da sua estabelecimento da sua própria filosofia. Aristóteles foi concebido como um filósofo sistematizador, ou seja, temos herança da filosofia aristotélica até os dias atuais, em áreas como, por exemplo, biologia, física, poética, estética, ética, metafísica e política. Algumas concepções de Aristóteles foram, de certo modo, já superadas, né? Mas outras questões ainda se perfazem, como, por exemplo, seu questionamento acerca do tempo, né? Até hoje, filosoficamente, essa questão ainda não foi respondida, e há algumas heranças na área da biologia, né, de Aristóteles, né? Foi um dos primeiros a fazer determinadas investigações
acerca dessa questão, na própria ética, né, no próprio direito, na estética, na poética, enfim. No próprio cinema, Aristóteles é muito interessante, né, que foi um dos primeiros a, de certa forma, se debruçar sobre a arte do teatro, né, digamos assim, do teatro daquela época, daquilo que era entendido como cultura grega, de um modo geral, que de certa forma nós mantemos ainda até hoje como referências, inclusive para as mais diversas áreas. Né? Então, só para adiantar um pouco mais aqui, Aristóteles vai se antagonizar ao seu mestre, Platão. Né? Se Platão entendia que a natureza era dual, que existe um mundo da ideia e que existe um mundo sensível, um mundo ideal, Aristóteles vai afirmar que, na verdade, que tudo existe num único plano. Existe uma natureza monista, como de certa forma eu afirmei lá no início, né? Que de certa forma Tales entendia que tudo está permeado de Deus. E se tudo é água, e a água contém algo de divino, né? E a água constitui tudo que existe, isso é uma concepção monista que não concebe dois mundos, ou seja, um mundo ideal e um mundo da natureza. Aristóteles vai entender que o mundo é único, né? Não existem dois planos. Né? Então, se Platão poderia chegar a essa dedução de um mundo dual, da razão para a experiência, Aristóteles vai fazer justamente o contrário. É da experiência que se chega às concepções da razão. Ou seja, é pelo buscar em Platão, né? Em Platão, pelo buscar da razão, que se pode chegar a uma conclusão acerca da experiência, buscando conhecimento dentro de mim, né, que de certa forma eu vou conseguir chegar a uma digamos, a uma prática experimental, seja política, seja me debruçando sobre qualquer que seja o objeto de maneira mais adequada. Já Aristóteles não, Aristóteles vai partir da experiência dos particulares para poder chegar à razão. E isso pressupõe uma lógica dedutiva, né? Se a lógica é da razão para a experiência, é uma lógica de dedução. A lógica de Aristóteles é uma lógica indutiva, que parte da experiência para a razão. Platão parte da ideia de reminiscência, que é justamente isso que está reverberado dentro da nossa alma, que eu falei agora há pouco. Né? Então, existe um conhecimento que já é dado, né? Que nós precisamos só nos recordarmos, que Sócrates também vai seguir por esse caminho, a partir da investigação da verdade, né? Nesse sentido dessa aproximação. Já Aristóteles vai partir da empiria, de uma determinada investigação empírica para poder se chegar a concepções mais gerais, né? Sobre a verdade. Então, Platão, existe uma busca da perfeição e da verdade que está presente na alma, como já foi enumerado, e aí em Aristóteles existia um sentido de educação dos sentidos e da razão para poder chegar à própria perfeição, né? Ou seja, é pelo hábito, né, que se chega à excelência, né, para Aristóteles. E aqui o famoso quadro que eu já tinha mencionado aqui para vocês aqui, quem estava presente aí vai recordar, né, a discordância, né? Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo. Isso não quer dizer que não vai haver uma metafísica em Aristóteles. Claro que há, mas é uma metafísica do rilemorfismo, ou seja, alma e matéria coexistem no mesmo plano. A alma não está em outro plano, ou seja, na linguagem de Platão, a ideia está em um plano diferente da matéria, apesar de existir alma nos seres humanos, né, no homem de um modo geral, né, por uma coparticipação temporária da alma com o corpo e que retorna para o mundo das ideias e que, de acordo com a hierarquia platônica da reminiscência, se viveu bem, de certa forma, retorna como o homem, se não viveu de acordo com as virtudes platônicas, de certa forma, há um rebaixamento da alma, mas isso é questão para um outro momento, né? Quando formos tratar especificamente de Platão, creio que na próxima aula. Então, Aristóteles, como dissemos, ele vai partir de uma investigação empírica, né? O próprio pai de Aristóteles era um médico, né? E Aristóteles vai começar a vislumbrar essas investigações a partir de, inclusive, conceber essas ideias de investigação dissecando animais e etc.
Então, Aristóteles pode ser entendido como um bibliotecário da natureza, né? Como vocês viram ali, ele se debruça por uma gama muito ampla de investigações de conhecimento, de um modo geral, inclusive acerca da própria biologia, né? Então, ele vai passar a inferir, generalizar, identificar que existe na natureza uma certa regularidade, né? Existem certas coisas que podem ser entendidas em termos mais gerais, né? Há certos seres na natureza que têm uma determinada semelhança entre si. E a partir dessa investigação empírica, nós podemos identificar determinados padrões e poder chegar na investigação ontológica que Aristóteles entendia do ser enquanto ser, né? Ou seja, para Aristóteles, existe uma determinada padronização desses conhecimentos que vai poder, de certa forma, a partir dessa empiria, identificar uma certa regularidade, uma certa generalização a partir da própria natureza, a partir e chegar nos princípios primeiros. Então, não é da ideia que se chega, como disse Platão, digamos assim, na ontologia, mas assim a partir das próprias investigações empíricas e a partir das generalizações, a partir das investigações que fazemos sobre a própria natureza, que podemos chegar a, digamos assim, a uma ontologia, ou seja, a investigação das causas primeiras em Aristóteles, né? A sua metafísica, que é como é bem conhecida, como é conhecido o seu livro mais importante. Então, tudo que existe para Aristóteles pode ser classificado, né? Vivo igual a animado, não vivo igual a inanimado. De certa forma, Aristóteles vai conceber que tudo que existe pode ser classificado a partir de uma determinada constituição de alma. E essa constituição de alma pode ser reverberado num livro de Aristóteles chamado De Anima, ou seja, da alma, investigação sobre a alma, em 3 concepções, né? Uma alma vegetativa, uma alma irascível, como Platão chamaria, mas é uma alma, digamos assim, dos instintos, e uma alma racional, né? Há determinados seres, né, que só possuem alma vegetativa, ou seja, como já o próprio termo condiz, os vegetais, né? Mas nós também possuímos uma alma vegetativa, que é a alma responsável pela nutrição. Em contraponto a isso, os animais ou os animais que não possuem racionalidade, ou pressupostamente não possuem racionalidade, né, como o nosso gato, o nosso cachorro que nós temos em casa, eles possuem alma vegetativa e possuem alma, essa alma irascível, ou essa alma impulsiva, essa alma dos instintos, que de certa forma, quando ele possui fome, ele vai buscar o alimento, né? Então ele é constituído de alma vegetativa e essa alma animal. Agora, só o homem, de certa forma, possui, de certa forma, essa racionalidade. E essa racionalidade, nós possuímos tanto a alma vegetativa, que é responsável pela nutrição, tanto quanto essa alma impulsiva, ou, digamos assim, pulsional, ou animal, né? Que é responsável pelos nossos instintos, né? Que sentimos raiva, sentimos dor, sentimos fome, né? E a racionalidade, nós podemos racionalizar sobre a realidade, né? Então, em certo sentido, podemos entender, a partir dessa investigação dos seres ou das espécies em Aristóteles, que há propriedades comuns a um determinado grupo de seres, né? Podemos classificá-los a partir de uma determinada essência. Então, a essência do homem é, em certo aspecto, a sua própria racionalidade, o exercer da sua racionalidade. Então, existe uma determinada racionalidade e existem determinadas categorias nas quais nós nos enquadramos e que não podem ser, digamos assim, separadas de nós, ou seja, a nossa racionalidade e a nossa própria finitude, ou seja, todo aquele que é homem é racional e é finito, vai morrer em algum determinado momento. Existe uma característica que não pode ser dissociada de determinadas espécies. Então, a metafísica é a investigação das condições universais e necessárias que fazem com que exista um ser que possa ser reconhecido pelo pensamento, e nesse sentido é o homem, né? O que faz um ser necessariamente como ele é a própria essência, né? Ou seja, e o acidente é algo que lhe ocorre que não faz parte da sua essência, ou seja, o homem é mortal, né? Faz parte da sua essência, um homem racional faz parte da sua essência. Agora, se o homem é gordo, é magro, é branco, isso faz parte do acidente. Isso faz parte de algo que pode vir a deixar de ser, né, do homem, dessa suposta composição do homem. Então,
entendendo essa questão da essência, a essência se perfaz a partir daquilo que pode ser investigado, no qual não pode deixar de ser. E o acidente são aquilo que é composto a partir de uma determinada identificação que é capaz de vir a deixar de ser. Então, o que faz um ser necessariamente o que ele é? Né? E Aristóteles, de certa forma, vai identificar 4 causas. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. A causa material é o elemento de que as coisas da natureza são feitas, né? Ou seja, a materialidade, né? A árvore é feita de uma madeira específica. A forma é o que individualiza e determina uma matéria, ou seja, a árvore tem uma forma cilíndrica, né? A causa eficiente é o que explica como a matéria recebeu uma forma para constituir uma essência, ou seja, a causa eficiente é o que dá forma à matéria. Por exemplo, quando a árvore torna-se cadeira, né? O que é a causa eficiente? É o homem que vai lá, derruba a árvore, né, e usa um determinado material para moldá-la, para esculpi-la. E a causa final é o motivo, a razão, a finalidade para a qual uma coisa existe. Ou seja, quando a madeira vira cadeira, a finalidade daquela madeira é fazer alguém sentar-se nela, né? Então, nesse mesmo sentido, essas causas, Aristóteles vai debruçar-se na natureza. Então, para exemplificar, né, aqui esse exemplo da ponte, né? Aqui está constituída a questão, a causa material, formal e eficiente. Do que é feita essa ponte? De concreto. Qual é a forma dela? Tem uma forma, entre aspas aqui, né, uma forma de um T, um T estendido, né, em várias etapas, né? A forma foi esse formato que foi constituído a partir de uma determinada técnica, né, para fazê-lo dessa forma. Qual é a causa eficiente, né? Arquitetos, servente de pedreiros que que de certa forma foram utilizados para dar forma ao concreto desse modo que está constituído aí nessa ponte, né? E qual é a finalidade dessa ponte? É fazer com que eu saia de um determinado local para outro, né? Digamos assim. E aí, a partir disso, existe duas concepções em Aristóteles, que é a concepção de potência e ato. A potência é o ato que está contido na matéria e pode vir a existir se for atualizado por alguma causa. Ou seja, a semente, né, ela é em potência uma árvore, né, porque ela pode tornar-se algo diferente do que ela já é. O ato é a atualidade de uma matéria em sua forma num dado instante de tempo. Né? O ato é a composição daquilo em um determinado momento, naquilo que ele é. Né? Por exemplo, quando a semente torna-se árvore ou se torna-se muda, ela está em ato. Né? Mas está em ato temporariamente, porque em potência ela pode deixar de ser uma muda para tornar-se uma árvore maior ou uma planta maior. A própria semente, em certo sentido, ela é em ato. Né? É em ato enquanto semente, mas ela é potência porque ela pode deixar de ser semente para tornar-se muda, e a muda pode deixar de ser muda para tornar-se uma muda maior, para depois tornar-se uma árvore, e por aí vai. Então, a metafísica do ser enquanto ser é a ontologia de Aristóteles, né? A verdadeira natureza do ser está no imutável, ou seja, na investigação das causas primeiras. O ser é imutável porque é causa do movimento, né? Então, de certo sentido, vai remontar a uma questão que já tinha mencionado aqui, e aqui é o último slide, só para concluir, que já são 9h31, né, que vai se perfazer a partir de uma questão que eu já tinha mencionado aqui, que é a questão do primeiro motor imóvel de Aristóteles, que é o Deus aristotélico, que não tem nada a ver com Deus cristão, islâmico, judaico e etc., mas é o Deus como era compreendido na tradição grega, né? Principalmente por Aristóteles. Você vai entender aqui, eu já mencionei algumas vezes como era entendido o Deus para Platão, que era o demiurgo, né? Já o Deus de Aristóteles é o único ser que existe na filosofia de Aristóteles que é ato puro. O que é ato puro? Né? É algo que não tem potência para deixar de ser, né? Ou seja, se a muda ela pode deixar de ser muda para ser árvore, né? Uma coisa que é ato puro, ela não tem potência para deixar de ser, ela só é. E essa coisa é o Deus aristotélico, né? Que é imaterial, que é, de certa forma, imutável, não se move, pois se pudesse se mover, deixaria de ser. Né? É imaterial, porque não pode se corromper,
né? Porque aí também poderia deixar de ser, e é ato puro, né? E é ser enquanto ser, né? E é a natureza do ser que está no imutável. Então, o ser é imutável, então se ele não se move, ele causa movimento sem se mover. Tudo que existe nesse único plano, né, que é composto de alma e matéria, que é o relemorfismo aristotélico, né, que a tradução do termo relemorfismo é a união entre matéria e forma, em matéria e alma, na verdade, né, ele está composto a partir desse movimento de imitação do divino. Né? E esse movimento de imitação do divino é feito a partir do próprio exercer das suas finalidades, e o homem tem a sua finalidade a partir do exercer da sua felicidade, a partir, digamos assim, da busca da sua finalidade, que é exercer a sua racionalidade de forma adequada, movimentando-se por imitação da única coisa que é perfeita, né, que é o Deus aristotélico. Então, ele move sem se mover, né, é motor imóvel, né, que move sem ser movido, e é ato puro e não tem potência para deixar de ser. E essa aí foi uma inserção, né, sobre a filosofia de Aristóteles. Eu sei que é um pouco complexo para compreender isso, mas posteriormente eu vou deixar material, e posteriormente, se vocês tiverem interesse, eu também deixo uma breve explicação em formato de vídeo para ser enviada aí para vocês aí, né, para vocês poderem consultar, inclusive esse material que está sendo exibido aqui. E posteriormente nós vamos retornar para falar um pouco de Platão e poder prosseguir aí nas aulas posteriores, quem sabe filosofia medieval ou antropologia filosófica, temas que vão cair no Enem. E por hoje é isso. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Muito boa. Obrigada.